Nós vamos continuar aqui nosso estudo em Miqueias. Miqueias capítulo 1, dos versos 2 ao 7. Diz assim: Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo, porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como a cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam para o abismo, por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras de campo, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos, porque os ajuntou pelo salário de prostituta, e voltarão a servir de salário de prostituta. Amém. Um texto bem pesado, né? Vamos orar. Pai querido, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, Senhor. Trabalha os nossos corações. Glorifica o Teu nome. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, como já foi estudado, Miqueias foi um profeta levantado por Deus para ser a voz do próprio Deus sobre a terra. É como o apóstolo Pedro disse lá na sua segunda carta, capítulo 1, verso 21, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que Miqueias falou aqui, ele falou pelo poder do Espírito Santo de Deus. E por causa disto, queridos, essa profecia de Miqueias é a palavra do Deus eterno. E como palavra do Deus eterno, ela permanece para todo sempre. E é por isso que nós vamos estudá-la hoje aqui, porque a palavra de Deus permanece para todo o sempre. Ok? E a gente vai perceber então aqui neste livro de Miqueias, que esta mensagem é organizada em 3 ciclos, e cada um deles sempre vai iniciar com esta frase: ouvi a palavra do Senhor. Só adiantando aqui, está aqui nesse verso de 1, 2, vai estar no capítulo 3, verso 1, e no capítulo 6 também no verso 1. E esse texto que nós estamos estudando hoje, provavelmente Miqueias proclamou nos primeiros dias do seu ministério, durante o reinado do rei Jotão. A gente já viu na semana passada, né? E Judá havia desfrutado de uma paz, de uma prosperidade durante o reinado de Uzias. E embora nem tudo fosse perfeito, as pessoas olhavam as circunstâncias e era tudo estável, estava caminhando, tudo caminhando, não maravilhosamente bem, mas estava caminhando. E isso trazia um certo conforto para o povo de Judá. Já ao norte, Samaria, a capital de Israel, estava mergulhada tanto numa riqueza abundante como numa grande decadência moral. E como nós vimos, a Síria estava pronta para invadir as terras de Israel, principalmente Samaria. Mas o povo de Israel, de Samaria, olhava e pensava, isso não vai acontecer em nossos dias.
a gente olha as coisas e sempre pensa, né? Não vai acontecer em nossos dias. E que, então, se a gente precisa consertar alguma coisa na nossa vida, ainda dá tempo. Temos tempo suficiente. Era isso que o povo em Samaria pensava. Dizia, tá, mas ela não vai nos atacar agora. E ainda dá tempo da gente ir levando e quando chegar a hora a gente conserta. Esse geralmente é o pensamento que acontece, né, no coração das pessoas. E então é neste contexto de uma aparente segurança que Miqueias vai erguer aqui a sua voz, convocando todo o povo para ouvir a repreensão que o Senhor vai trazer através dele. E a gente vai perceber então em tudo isto que Miqueias vai mostrar aqui 3 realidades fundamentais que a gente nunca pode esquecer. A primeira é que o Senhor nosso Deus é soberano e o lugar da sua habitação é absolutamente santo e é um reflexo da sua própria santidade. A segunda coisa que nós vamos notar aqui é a natureza do pecado. E a terceira coisa é a certeza da justiça de Deus. Deus é justo, ok? E por causa de tudo isto, todos os povos da terra são intimados. Veja, Deus não fala com apenas algumas pessoas. A gente vem estudando isso na escola bíblica, né? Deus fala com todas as pessoas e convoca toda a humanidade para ouvir a sua voz, para ouvir a sua advertência, para dar atenção àquilo que ele está falando. E é por isso que o texto, assim, colocado de uma forma urgente, ele diz: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há. E a palavra ouvir aqui, queridos, ela traz o sentido de escutar atentamente para obedecer aquilo que está sendo dito. Jesus, ele usava muito uma frase que é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus estava se referindo que quando ele fala, ele quer que as pessoas compreendam o que ele está falando, e essa compreensão leve as pessoas a uma obediência. Diante disso, todas as gerações, todas as pessoas precisam urgentemente ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente olha para a história mostra a tendência humana de esquecer de Deus e esquecer daquilo que Deus fala, especialmente quando essas pessoas estão num certo nível de conforto. E geralmente neste nível de conforto, a mente das pessoas fica anestesiada, ficam cauterizada, por causa dessa falsa sensação de segurança. E por causa disso as pessoas geralmente não percebem os perigos iminentes, né? Não é agora, vai acontecer, mas não é agora, não é na nossa geração, né? E então as pessoas não percebem o mal que está brotando em todo o tempo e em todo lugar. Agora, o fato das pessoas esquecerem de Deus, esquecerem da palavra de Deus, não anula a responsabilidade pessoal dessas pessoas, de ouvir Deus, aquilo que Deus tem revelado acerca de si mesmo e acerca dos seus planos, dos seus propósitos. Então, queridos, a gente chega à conclusão que o problema hoje não é falta de conhecimento. É interessante porque até os humoristas, eles brincam com os princípios da palavra de Deus, mostrando que não é falta de conhecimento, é falta de vontade de obedecer a palavra de Deus, de se alinhar com a palavra de Deus. E por isso essa mensagem, ouvir todos os povos, é uma mensagem urgente e necessária.
porque Deus continua falando nos dias de hoje, e Deus fala através da Sagrada Escritura. Agora, se as pessoas estiverem excessivamente fixando seus olhos nos seus próprios propósitos, nos seus próprios caminhos, então elas não conseguem ouvir a voz de Deus e vão pagar um preço muito alto por esta negligência, por essa insensatez. O chamado para ouvir a palavra de Deus, volto a dizer, ele é universal. Deus quer que todas as pessoas ouçam. Então é um chamado que naquela época não estava abrangendo somente a cidade de Jerusalém, mas todos os povos da terra. E hoje a mensagem de Deus não é só para a igreja, a mensagem de Deus é para toda a humanidade. Isto enfatiza a soberania de Deus sobre toda a criação. Porque veja como ele coloca: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há. Deus está mostrando a sua soberania sobre toda a criação. E assim, queridos, esse julgamento que Miqueias está trazendo aqui, e foi sobre Samaria e sobre Jerusalém, na verdade, este julgamento ele se projeta profeticamente através da história, e ele vem acontecendo sobre todas as nações, até chegar o último dia do juízo final. Quando Miqueias diz aqui Senhor Deus, a palavra que ele usa, Yahvé soberano, mostra que toda a história da humanidade, tudo que acontece sobre essa terra, acontece por causa de um plano que Deus está executando, ok? Então tudo que acontece, queridos, tem uma explicação teológica, e a gente vai perceber isto. E quando a gente olha aqui para este livro de Miqueias, a gente vai entender que todas as questões políticas e militares são, em última análise, atos da soberania de Deus, ok? Então, veja, Deus estava pronto ali para julgar Israel, mas ele convoca todas as nações para ouvir isto. Por quê? Porque aquilo que Deus estava fazendo em Israel, aquilo que Deus ia fazer em Judá, e aquilo que Deus está fazendo hoje no meio da igreja, traz uma lição vital, que o que Deus faz é um modelo de como Ele está agindo, e Ele vai agir no futuro, no seu juízo futuro sobre toda a terra. Veja, a palavra de Deus sempre mostra esses dois aspectos. Miqueias foi levantado para falar com Samaria e Judá, mas ele convoca toda a terra para ouvir. Jesus tinha o seu grupo de discípulos, mas ele se colocava sempre numa posição estratégica, onde toda a multidão podia ouvi-lo. Embora a sua palavra fosse dirigida aos discípulos, ele queria que todas as pessoas ouvissem aquilo que ele tinha para falar, ok? Deus fala então com o povo da aliança e com o povo ao redor, do seu povo. Só um minutinho. Então, queridos, vamos entender algo. Toda interação de Deus com o seu povo é sempre de relevância universal, porque Deus está falando com todo mundo em todo o tempo. E aqui então a gente tem duas realidades, e a primeira é a santidade de Deus e a falsa segurança do homem que não ouve a Deus. Como a gente já falou, durante o reinado de Jotão, havia essa sensação de segurança, O povo se sentia seguro,
porque eles achavam que a Síria jamais os atacaria. E pior ainda, eles achavam que Deus relevava o pecado deles. A gente percebe isto, que as pessoas sempre acham que a igreja vai estar sempre isenta de tudo que vai acontecer. Sabe, a gente olha as palavras de Jesus, por exemplo, como ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a gente então pensa que nunca vai acontecer nada com a gente. E mesmo que a gente peque, Deus é amor. O Deus de amor não vai lançar ninguém no inferno. Até um pastor muito famoso há pouco tempo, ele dizia assim: qual é o pai que ama o seu filho e joga o seu filho no fogo? Então, se Deus ama os seus filhos, esse negócio do inferno não existe, porque Deus não vai lançar ninguém no inferno, porque Deus é amor. E é justamente isso que a gente olha para o povo de Israel, e eles pensavam dessa forma: a Síria está nos cercando, mas eles não vão nos destruir, porque nós temos Deus. A gente está em pecado, mas Deus entende, Deus nos ama. Afinal de contas, queridos, esse era o povo da aliança, né? E a aliança de Deus, a gente já aprendeu, ela é eterna. A aliança de Deus é inquebrável, isso é verdade. E o povo de Judá pensava: Deus habita em nosso meio, nós temos o templo do Senhor, como é que Deus vai julgar a sua cidade amada? Esse é o pensamento. Mas Miqueias traz essa palavra: porque o Senhor está saindo do seu santo lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Vamos entender isto, queridos. Os líderes religiosos de Jerusalém e os líderes religiosos de hoje, eles podiam até menosprezar o pecado, mas Deus, que é entronizado em seu santo templo, Ele vai irromper na história. Ele fez isso no passado e Ele está fazendo isso nos dias de hoje, e vai fazer isso até o último dia. Miqueias diz: Ele descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Veja, é Deus que sai. É Deus que, através de instrumentos, sejam eles humanos, sejam a natureza, Deus escolhe a forma como Ele quer agir, mas é Ele que age. É o poder de Deus que rege a história. E Ele age através de nações, através de pessoas, acontecimentos da natureza. Então, queridos, não importa qual é o instrumento, é Deus que está agindo, é o poder de Deus que está atuando. Deus está sempre presente e ativo na história. A história é conduzida por Deus. E quando a Bíblia diz aqui que Deus vai descer sobre os lugares altos, esses lugares altos significavam colinas de estratégia, né? E simbolizavam um poder intocável. Na verdade, uma referência tanto a Samaria como a Jerusalém, que eram cidades edificadas sobre montanhas. E então você está lá no alto, você está vendo quem vem. E você está num lugar estratégico para se defender. Então parece, né, uma segurança, mas é somente uma aparência, uma segurança aparente. Mas esses lugares altos também simbolizavam as classes dominantes, aqueles que ocupavam altas posições, né? Eram pessoas poderosas entre o povo. E era justamente estes dominantes que propagavam todo o pecado que envolvia a nação.
Mas esses lugares altos também simbolizavam os lugares de culto pagão, onde eram adorados falsos deuses como Baal e como Azerá. E Miqueias diz o quê? Que Deus vai descer, Deus vai sair do seu santo templo e vai descer para andar sobre esses lugares altos. E a palavra que Miqueias está usando aqui, que Deus vai andar, na verdade ela tem o sentido que o Senhor vai pisar nesses lugares altos. E o verbo usado aqui nas Escrituras é o mesmo verbo usado para pisar uvas, né? No lagar, quando as uvas são espremidas, quando são pisadas ali. E isso indica um esmagamento total de toda a desobediência e de toda a idolatria. E Miqueias então mostra que o efeito da vinda de Deus, ele diz: os montes, por causa disso, né, os montes se derreterão debaixo dele como a cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Essa linguagem está descrevendo a vinda de Deus em forma de uma catástrofe, enfatizando o seu poder irresistível e ao mesmo tempo aterrizador contra todo o pecado, contra os pecadores. E tudo aquilo que parece sólido, que parece eterno, diz as Escrituras, vai se desfazer diante de Deus, como uma cera derretida. Jerônimo, um dos pais da igreja, comentou dessa forma: assim como a cera não suporta a proximidade do fogo, e assim como as águas são levadas para baixo, assim todos os ímpios serão dissolvidos e desaparecerão quando o Senhor vier. Calvino sobre isso escreveu: essas figuras de linguagem simbolizam o quanto somos indefesos, como totalmente incapazes somos de resistir a Deus. Pois se Deus aparecesse de repente, quem resistiria ao seu furor? Então, aqui uma explicação desses dois homens a respeito deste texto, né? E embora, queridos, o cumprimento final de tudo isto seja no último dia, esse juízo vai se antecipando a cada intervenção de Deus na história da humanidade. E então, por trás do avanço do exército da Assíria, Miqueias enxergava um avanço invencível do próprio Deus. Hoje, sempre tem esses analistas que vão falar o que está acontecendo com o mundo, o que pode acontecer, né? E esses analistas seculares, eles falam da crise, do colapso que vai cercando a civilização. Mas eles não conseguem discernir Deus por trás de tudo isto, Deus agindo para julgar o pecado das nações. Naquele mundo antigo que nós estamos vendo aqui, Deus enviou seus profetas para denunciar a falsa adoração e os pecados que estavam no meio do povo, para denunciar a injustiça social, as impurezas de todo tipo e o materialismo decadente. Nos nossos dias, queridos, Deus está chamando a sua igreja, primeiramente para honrá-lo com a adoração verdadeira. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E estes que honram a Deus devem levantar a sua voz contra as mesmas coisas que os profetas do Velho Testamento levantaram a voz para denunciar. E a não ser que o povo se arrependa, diz aqui a Sagrada Escritura, o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Ok? Deu para entender até aí? Agora, um aspecto muito interessante em toda a palavra profética é a ironia. Vamos entender isso aqui. Porque a vinda de Deus sempre foi aguardada pelo seu povo com muita alegria, como um motivo de festa,
porque a vinda do Senhor para o povo de Deus sempre significou a derrota dos seus inimigos. Quando a gente fala aqui, Deus está vindo, a gente fica feliz, porque a gente sempre pensa, Deus está vindo com bênção, não é verdade? E essa aqui é a ironia da palavra profética, porque os ouvintes de Miqueias podiam estar pensando, a Síria está nos cercando, mas Deus está vindo. Deus está vindo, e certamente os assírios vão ser destruídos. E quando o povo está pensando nisto, o profeta fala qual é o alvo de Deus. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Agora a figura mudou. Espera aí, o alvo de Deus em vir não são os assírios, é a casa de Israel. Deus não está vindo para pisar os assírios, Deus está vindo para pisar Israel. Inicialmente aqui Miqueias aponta diretamente para Samaria, o reino do norte, dizendo que o julgamento estava próximo. Aí o povo de Judá fica feliz. Então o problema agora é Israel, é aquele povo rebelde, aquele povo que dividiu, Israel, ficou aquele povo lá do norte, ficaram contra o povo de Davi, contra Judá, e se transformaram numa nação de idólatras, numa nação imoral, e Deus está muito certo em julgar eles mesmo, porque eles são a causa de tudo de ruim que está acontecendo. E é verdade, queridos, que a mensagem primeira aqui de Miqueias se dirige à destruição de Samaria, e que o próprio Deus de fato efetuou isto através dos exércitos da Assíria. Mas quando o povo de Judá está ali, falando, a Síria vai ser destruída, Israel vai ser destruído, aí vem o golpe fatal de Miqueias, porque Miqueias, na continuação, ele diz: e quais são os altares de Judá? Não é Jerusalém? Então até agora Judá estava aliviado, Jerusalém estava aliviado, porque Deus vai destruir Samaria, e é bom, porque eles são nossos inimigos também. É a igreja, mas é uma igreja falsa, e Deus vai destruir a falsa igreja. Mas agora a espada de Deus se volta para Judá, para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém havia se tornado igual a Samaria, praticando os mesmos pecados. E Deus viria para pisar os lugares altos, e Jerusalém era um destes lugares altos, edificada sobre as suas colinas de arrogância, de idolatria. E que choque deve ter sido isto, queridos, para os herdeiros de Abraão, o povo que guardava a lei, guardava entre aspas, guardava a lei de Moisés, o povo que teve Davi, o homem segundo o coração de Deus, como seu rei, o povo que possuía a lei, o povo que tinha o templo do Senhor. Mas apesar de tudo isto, de ser os herdeiros de Abraão, de serem o povo da aliança, de possuírem a lei, de terem o templo, eles haviam se tornado iguais ao povo de Samaria. A corrupção estava se propagando a cada dia, a falsa adoração era tolerada, a impureza e a imoralidade havia se tornado comum, e a ganância e a injustiça dominavam no meio do povo. Deus já havia advertido Judá através do profeta Amós, mas eles não deram ouvidos à voz de Deus.
E agora, queridos, porque eles não davam ouvidos à voz de Deus, o fogo do julgamento do Senhor estava se aproximando de Judá. E quando a gente olha para o Novo Testamento, quando a gente olha para a igreja, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17, diz o seguinte: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Onde Deus começa o julgamento? Na sua própria casa. E a pergunta que fica, queridos, é: será que a gente consegue ver a situação da igreja cristã, como ela é parecida com a história de Jerusalém? A gente olha hoje para a igreja, herdeira de uma rica tradição de fé e de doutrina, mas uma igreja que, olhando somente para um lado, para o lado da bondade de Deus, a igreja tem tolerado a falsa adoração. O que é a falsa adoração hoje? Adoração centrada no homem. O homem é o centro, o homem é exaltado, o homem é o precioso, o homem é a pérola de grande valor. Tudo é por causa do homem, tudo é centrado no homem. A igreja tem permitido falsas doutrinas e uma vida tão distante da santidade. E como Jerusalém do passado, queridos, os cristãos hoje acreditam que estão bem, em comparação com uma cultura que está mergulhada numa depravação moral. Então a gente olha ao nosso derredor e a gente vê como este mundo está terrível. E quando a gente se compara com o mundo, puxa, a gente está bem. Não é verdade? Mas com quem nós devemos nos comparar? Nós fomos chamados para sermos semelhantes a quem? Então Cristo é o padrão. E a gente tem que olhar para Jesus e ver se nós já estamos semelhantes a Ele, porque nós somos chamados para sermos transformados e sermos segundo a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele é o padrão de comparação, não o mundo. A gente pode achar que está tudo bem, mas Deus diz não está nada bem. E então eu estou vindo para purificar o meu povo. Sabe, queridos, o problema não é como o mundo está vivendo. O problema é como a igreja está vivendo. E quando a gente olha hoje para a igreja, a gente percebe uma impureza permissiva. A igreja não está mais sendo alertada contra o pecado. A gente percebe uma tremenda falta de interesse pelo verdadeiro ensino das Escrituras Sagradas. A gente percebe essa abordagem egocêntrica da adoração. A gente percebe a falta de misericórdia para com os pobres, para com os necessitados. A gente percebe uma baixa motivação para o evangelismo, para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para aqueles que ainda não ouviram. E é por esses motivos e outros pecados que Deus está permitindo que os ímpios cerquem a igreja, que os ímpios realizem os seus propósitos, porque o julgamento começa pela casa de Deus.
isto que está querendo ser implantado no Brasil não é nada mais do que Deus permitindo que os ímpios apertem a sua igreja, para a igreja acordar, parar de brincar com as coisas sagradas, levar a sério a palavra de Deus. E assim, queridos, a mensagem de Miqueias se aplica à igreja dos dias de hoje. Nós vemos o que está acontecendo no mundo e a gente ora para que o mundo seja julgado. Mas Deus quer aplicar a sua palavra primeiramente a nós. Sabe, se a gente pudesse ouvir Deus falando agora, Deus estaria dizendo: o povo na minha igreja tem se tornado igual ao povo no mundo. Não é que a igreja é como o mundo, não, o povo dentro da igreja. Porque a igreja do Senhor é santa, é irrepreensível. Mas o povo dentro da igreja está se tornando como o povo do mundo. O povo dentro da igreja está se tornando mundano. E por causa disto o julgamento do Senhor virá. Miqueias aponta as causas do julgamento de Deus. Ele mostra aqui duas coisas. Ele diz: tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. A primeira palavra que Miqueias usa aqui, transgressão, é uma rebelião deliberada contra os princípios e mandamentos do Senhor. E quando ele usa a palavra pecado, ele está falando sobre como o povo erra em alcançar o alvo. O povo está falhando em cumprir com o propósito de Deus sobre a terra. E essas duas coisas, então, descrevem aqui a violação da aliança de Deus. Essas duas coisas mostram como o povo está entrando numa idolatria desenfreada. Porque o povo está idolatrando a si mesmo, idolatrando os seus desejos, idolatrando a sua própria vontade. Dá para entender isso, queridos? Miqueias está apontando aqui para aquilo que está descrito no segundo livro de Reis, capítulo 17, dos versos 7 ao 17. Eu vou resumir aqui, preste atenção. E você vai ver que tudo isso tem uma explicação teológica, tudo o que está acontecendo. Deus diz assim através do seu profeta: isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, e porque haviam temido outros deuses e seguiram os costumes das nações, e outros que os reis de Israel introduziram. Praticaram as escondidas, olha só, praticaram as escondidas. É aquela velha história, né? Olha para o lado, ninguém está vendo, tudo bem. Praticaram as escondidas, o que não é correto, o que não era correto contra o Senhor. Edificaram para si altares em todas as suas cidades. Levantaram colunas e postes ídolos para si. Queimaram incenso em todos os altares. Praticaram o mal, provocando o Senhor a ira, e cultuaram os ídolos. Mas o Senhor advertiu, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos. Porém eles não deram ouvidos, ao contrário, foram obstinados. Não creram no Senhor, rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança. Seguiram os ídolos vãos e se tornaram como eles. Fizeram para si 2 bezerros de fundição e um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu e cultuaram Baal. Eles queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, entregaram-se a adivinhações e a encantamentos, e se venderam para a prática do mal diante do Senhor, provocando-o a ira.
Dá para entender isso, queridos? Então Deus olha para tudo isto, e no verso 18 de 2 Reis 17 diz assim: por isso o Senhor ficou furioso com Israel e os expulsou da sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Mas aí, o autor aqui de Reis vai fazer a mesma observação que Miqueias fez, no verso 19, segundo Reis 17. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor seu Deus, mas seguiu os costumes que Israel praticava. Veja, a verdadeira igreja seguindo os costumes da falsa igreja. Entende isso? E qual é a lição clara que tudo isso traz para nós nos nossos dias? Paulo vai responder em Gálatas capítulo 6: cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. A palavra de Deus vai dizer: aquele que pensa está em pé, veja que não caia. E então Paulo diz aqui: cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. E no verso 7 ele vai dizer, Gálatas 6, 7: Deus não se deixa zombar, portanto tudo que o homem semear, isto também colherá. Então, queridos, a grande lição é: não se deixe levar pela aparência de que tudo está bem. E Miqueias então vai descrever agora o julgamento do Senhor em duas grandes dimensões: destruição e vergonha. Destruição de tudo que foi construído em rebelião contra Deus. E ele diz: por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas, atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. O que Deus está dizendo aqui? Samaria havia se tornado uma cidade magnífica. A construção de Samaria foi algo assim maravilhoso, a forma como Samaria foi edificada. Mas quando Deus permitiu a edificação de Samaria, Deus esperava, não que Deus não sabia, tá? Mas o plano de Deus, o propósito de Deus é que Samaria fosse uma luz no meio da escuridão. Mas Samaria se tornou numa cova de indulgência, de impureza e de idolatria. Por isso ela seria reduzida a ruínas. E o Senhor então iria usar o exército da Síria, a Síria, para executar a sua sentença. Então aquela cidade que foi construída de uma forma tão maravilhosa, Deus diz: vai ficar um monte de pedras. A cidade arrogante seria transformada num montão de pedras e os seus alicerces expostos, né? A sua glória seria transformada numa terra para plantar vinhas. E em segundo lugar, Deus ia trazer a desonra dos ídolos dos quais eles serviam. Ele diz no verso 7: todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus ganhos imorais serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos, porque os ajuntou pelo salário de prostituta, e voltarão a ser salário de prostituta. O juízo de Deus está revelando duas coisas aqui, queridos: idolatria e imoralidade. Sempre cai nisto: idolatria e imoralidade. O homem faz do seu próprio coração o seu ídolo e se torna imoral. O povo acreditava que essas coisas trariam grande fertilidade para eles, mas na verdade estava trazendo grande destruição. É interessante porque ele fala aqui do salário de prostituta,
E a Bíblia diz lá em Romanos 1:24, que o salário de tudo que os homens estão adorando é que Deus vai entregá-los à sua própria mentalidade, e os homens seriam escravos da sua própria mentalidade. E é o que justamente Miqueias está falando já lá no Velho Testamento, que o salário deles é salário de prostituição, que tudo aquilo que eles estão conquistando, na verdade é uma prostituição contra Deus. Eles que foram chamados, e a igreja que foi chamada para ser a noiva de Cristo, está se prostituindo com as coisas deste mundo. E tudo que for conquistado sem o Espírito Santo está destinado à destruição no último dia. Dá para entender isso, queridos? E, ironicamente, tudo que Israel conquistou como salário de prostituta seria usado, reaproveitado, como diz o texto, em outras cidades com o mesmo propósito. Mas tudo isso, queridos, estava também preanunciando um julgamento maior que iria acontecer no final da história, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Em Apocalipse 19:11, nós lemos assim: Ele julga e luta com justiça. Uma espada afiada sai-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com o cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Naquele dia, quando o Senhor vai estabelecer a sua cidade, a Jerusalém Celestial, Apocalipse 22, versos 14 e 15 diz assim: Bem-aventurados os que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. E diante disto, queridos, surgem algumas perguntas que são cruciais. E a primeira é: o que você está construindo nesta vida? Você está vivendo para a glória de Deus, para o avanço do reino de Deus? Ou está juntando riquezas do mundo para desfrutar de uma vida sem Deus? Uma vida de idolatria. E lembre-se, quando a gente fala idolatria aqui, a gente está falando do coração. Quando o homem idolatra o seu próprio coração, o seu próprio desejo, sua própria vontade. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3, verso 13: A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Tudo que nós estamos fazendo nesta vida, queridos, Deus vai passar pelo fogo, para ver o que é que vai sobrar. E tudo que foi construído somente para o louvor do homem, para o serviço do pecado, será destruído no futuro vindouro. E então resta uma pergunta mais importante ainda: a quem você está adorando? A quem você está de fato servindo? O que o seu estilo de vida, para onde o seu estilo de vida está apontando? Deus, o único Deus, se revelou nas Escrituras Sagradas. E o único Salvador verdadeiro é nosso Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário conquistou a salvação pelos seus eleitos com o seu próprio sangue. E quando Jesus voltar, como nos dias de Miqueias, querido, todos os falsos deuses
e todos aqueles que confiam nos falsos deuses sentirão a espada da ira divina. Somente aqueles que confiam no Senhor Jesus serão salvos. E é muito interessante, queridos, porque Miqueias traz essa mensagem aterrorizante da ira divina. Mas ao mesmo tempo que Miqueias traz essa mensagem tão aterrorizante, ele também traz uma palavra muito simples, que é a forma de escapar de tudo isto que Deus está prestes a fazer sobre a face da terra. E é a primeira palavra que nós lemos aqui hoje. Ouvir. Ouça. Ouça o que Deus está falando. Porque foi a recusa em ouvir que causou a queda de Samaria. Foi a recusa em ouvir que agora se tornava uma ameaça contra Jerusalém. Porque Deus sempre enviou seus profetas para declarar o seu conselho. Mas o povo perverso nunca quis dar ouvidos à palavra de Deus. Mas como eu disse no princípio, que Miqueias foi um homem levantado por Deus para ser a voz de Deus, e por isso que ele disse, é a palavra de Deus e permanece para sempre. Então essa profecia de Miqueias continua alertando todo mundo hoje. A palavra de Deus se dirigindo para todas as pessoas de todas as nações e em todos os lugares. E quem ouvir esta palavra e encher o seu coração de temor, e então abandonar o pecado, abandonar as transgressões, poderá escapar do juízo que virá, que certamente virá. Deus nunca parou de falar com os homens. Ele falou desde o princípio. E na plenitude dos tempos, diz as Escrituras, Deus enviou o seu grande profeta, o seu próprio Filho Jesus Cristo, que proclama ao mundo uma mensagem de graça, de misericórdia, de perdão, de uma nova vida, uma vida de pureza, uma vida de santidade. E somente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando a gente olha para Jesus, quem é Jesus? É aquele que desceu do seu santo lugar, não para pisar os lugares altos em juízo, mas para ser pisado no Gólgota, na cruz do Calvário. Aquele que no Calvário experimentou o fogo do juízo de Deus que deveria ser derramado sobre nós. Diz as Escrituras que naquele dia os montes tremeram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando o Cordeiro de Deus, o Santo Cordeiro de Deus, estava sendo imolado naquela cruz. Jesus, aquele que carregou o salário do nosso pecado em seu próprio corpo, para que pudéssemos receber gratuitamente a graça e a vida eterna. E o próprio Jesus declarou em João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve, veja só, queridos, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Portanto, a mensagem é: ouça e creia. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Pois a destruição de Samaria, queridos, estava sim apontando para este juízo que caiu sobre Jesus Cristo em favor do seu povo. E esse Deus fiel, que executou o juízo, o seu juízo em Jesus, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E por isso, mais uma vez, queridos, vem a exortação: ouça,
Todos os povos, ouçam. Em particular, presta atenção, igreja. Porque o Deus Santo que julga o pecado está oferecendo perdão e restauração. Cabe a nós, querido, nos arrependermos e abandonarmos todo pecado, toda impureza, toda cobiça, toda idolatria. Abraçarmos nosso Senhor Jesus Cristo confiando no preço que Ele pagou lá na cruz do Calvário. E então nos achegando com ousadia junto ao trono da graça. E quando a gente se aproxima do trono da graça, a gente anda em santidade. Então, mais uma vez, ouça o que Deus está falando. Creia que isto é a verdade. E então siga de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. Caminhe com Ele na luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus, não no Evangelho dos homens, no Evangelho registrado na Sagrada Escritura. Porque é esta palavra que vai se cumprir naquele último dia. Os homens podem dizer muitas coisas, mas o que está escrito é o que vai acontecer naquele último dia. Não importa se os homens dizem, não, Deus de amor não vai mandar ninguém para o inferno. Esta palavra diz que vai. E essa palavra é eterna. A dos homens não passa de ilusão e falsa segurança. Amém? Amém, queridos. Espero que você tenha entendido esta palavra, que Deus tenha falado ao seu coração. E como eu disse, Deus fala com a sua igreja, para que a igreja o adore em espírito e em verdade, e denuncie neste mundo todas as transgressões que a humanidade está praticando e que trará o juízo de Deus sobre esta terra. Amém? Esta palavra é para você abraçar e passar para frente. Amém? Curve a sua cabeça por alguns instantes. Fale com o Senhor sobre estas coisas. Se existe algum tipo de rebeldia no seu coração, se você está rejeitando algum princípio, algum mandamento, se você está falhando no propósito de Deus para a sua vida, se você está ocupado demais para ouvir Deus, se você está ocupado demais para obedecer a Deus, é hora de colocar tudo isso sobre o altar. É hora de quebrar o coração. Davi dizia, Deus, a um coração quebrado, um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará.